Nós falamos ontem sobre fé e conversão e hoje eu quero falar sobre o perdão. A partir do momento que você aceita Jesus, a partir do momento que você entra no reino espiritual, entra aí para andar com Jesus, lembrando, né, que o Espírito Santo te convenceu, ele que convence o homem do pecado, né? Nós vemos, se você já me acompanha há alguns dias, nós falamos sobre Joel 3, sobre o derramamento do Espírito Santo, ou melhor, Joel 2. Falamos sobre o derramamento do Espírito Santo que o Pedro falou lá no dia do Pentecoste, lá em Atos 2. Enfim, e aí o Espírito Santo te convenceu do pecado, você aceitou a Jesus, você se converteu, você se arrependeu dos teus pecados, você agora uma nova criatura, está andando com Jesus, está crendo na palavra, está lendo a palavra, está estudando a palavra, e então você precisa se perdoar. Você precisa entender o que é o perdão. Então, para que nós precisamos do perdão? Primeiro, nós precisamos do perdão, porque todos nós, o que diz lá em Romanos 3:23, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos, sem exceção. Por mais santo que você queira ser, por mais santo que você ou você pode se abster do pecado, não fazer as coisas pecaminosas, mas ainda dentro de nós está a vestigem do pecado. Há uma comparação, uma figura que diz que dentro de nós parece que tem dois cães. O cão da graça e o cão lá da desgraça. E aí você escolhe qual cão você vai alimentar. Se é o da desgraça ou da graça ou da desgraça. É só uma figura, não quer dizer que dentro de nós tem isso. Mas realmente parece que se você vai escolher, se você quer ter uma vida abundante em Deus. Há alguns programas atrás eu falei sobre a busca da felicidade, ou se nós podemos ter a felicidade. Se você quiser curiosidade de ver, tem lá no nosso canal do YouTube, também tem na nossa página do Madrugada com Deus. E lá eu digo que realmente nós conseguimos obter a felicidade, de acordo com Tiago. E aí Tiago nos dá uns passos e eu vou falando para você como é que nós podemos obter essa felicidade. E aí você escolhe, meu amigo. Você escolhe qual a vida você quer ter. Ontem eu falei, já venho falando também há alguns dias, você vai escolher em ter uma vida feliz e eficaz em Deus. A primeira coisa, eu te desafio a não murmurar, a não reclamar. E não é coisa difícil, você consegue. Hoje eu tive, um exemplo de hoje, eu tive várias coisas para murmurar. Aqui nesse tempo de quarentena, eu já fazia, mas agora a gente só especificou. Eu cuido da casa, de lavar a louça, de varrer, passar pano. E aí eu terminei de varrer a casa, passar o pano. Aí meu nenenzinho veio pequeno com suco e derramou na sala. E aí veio aquela vontade de reclamar mais. Eu disse, não, amém, graças a Deus. Meu celular pega e cai. E aí não ligou mais. Passou quase o dia todo sem ligar. E aí dá vontade de murmurar, mas eu vou e disse, graças a Deus, porque aconteceu isso. Tem um propósito. Então não é coisa difícil, irmão. Se você quer ter uma vida feliz e eficaz em Deus, a primeira coisa, eu acho que uma das coisas principais, você pare de murmurar. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo para Deus que Ele não sabe fazer o que Ele sabe fazer, ou seja, o propósito dEle. Então, entra nesse desafio, você vai ver a sua vida transformando. Então, nós precisamos de perdão por isso, porque todos nós pecamos, não tem esse que não seja pecador. Não tem esse que diga, não, eu sou mais santo que todo mundo, eu não vou pisar no chão porque eu sou mais santo que fulano de tal, não. Não há esse que não seja pecador. Todos nós somos pecadores. Ok? Então, nós precisamos desse perdão por causa disso.
Eclesiastes 7, versículo 20 diz: não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então todos nós pecamos, irmãos. Agora a diferença daqueles que querem obter o perdão de Deus, obter a justificação de Deus, obter a redenção que Jesus nos dá através do seu sacrifício e através da sua salvação. Então, o pecado é a atitude aquela contrária à vontade de Deus, né? Então, você que aceitou a Jesus agora, você que está trilhando nos caminhos do Senhor há muito tempo, há 10, 20, 30 anos, não sei quanto, você tem que entender que esse perdão de Deus, liberado por Deus, obtido em Jesus Cristo, é algo da sua graça, da graça dele, favor imerecido para nós. Amém? Então, nós precisamos do perdão porque nós nunca vamos nos livrar do pecado, nunca. Nós vamos para os céus, mas aqui nessa terra ainda vamos ficar nesse pecado. Por isso que nós temos que a cada dia pedir perdão para Jesus, a cada dia reconhecer os nossos pecados, dar meia volta ao nosso pecado e não querer fazer o pecado. Mas o próprio Paulo diz que às vezes nós aquilo que eu não quero eu faço e aquilo que eu quero eu acabo não fazendo. Então, a nossa natureza pecaminosa é tão grande que quando nós vemos, nós já pecamos. Mas aí há o perdão de Deus, e eu quero falar nessa noite sobre isso, meu amigo, sobre esse perdão que Jesus pode nos dar. Primeiro porque ninguém pôde ou ninguém conseguiu salvar a nossa alma como Jesus salvou. Ninguém conseguiu dar-se no nosso lugar como Jesus fez. Então, esse perdão, como diz Salmo 49, de 6 a 9, diz que ninguém pode dar a Deus o resgate da sua alma. Então, por que nós precisamos desse perdão? Mateus 20, versículo 28, diz que Jesus veio dar sua vida em resgate de muitos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, confirma que é o sacrifício de Jesus através de seu sangue. Em Marcos 10, versículo 26 e 27, diz que para os homens é impossível a salvação, mas para Deus tudo é possível. Então, meu amigo, eu quero falar nessa noite, quero bater muito nessa tecla do perdão. Esse perdão obtido por Jesus é principalmente o perdão que apaga os nossos pecados. Esse Jesus, quando te perdoa, quando me perdoa, ele apaga os nossos pecados e não se lembra mais. Então, nós precisamos do perdão porque para podermos ser salvos e termos uma vida em comunhão com Deus, porque ele é santo e ele não tolera o pecado. Então, vivemos pecamos o dia todo, pecamos contra Deus muito, mas a partir do momento que eu entendo, que você entende, que nós temos que pedir perdão para Deus todos os dias, todas as horas, por todos os atos, nós vamos ser aí mais agraciados por Deus, porque Deus quer isso. Deus, com toda a sua glória, ele não consegue se adorar. Ele conta conosco, nós seres humanos feitos por ele, precisamos adorar ele. Entenda, não é Deus que precisa da nossa adoração, porque Deus sem a gente, ele continua sendo Deus. Deus sem você, ele continua sendo Deus, filho. Agora eu sem Deus, ou você sem Deus, aí que nós não conseguimos conseguir nada, não conseguimos fazer nada, porque ele é a força que atua em nós, ele é o poder que atua em nós, ele é a graça que atua em nós. Amém? Dá para você entender isso? Dá para você entender isso, que a figura é essa. Pecou, pediu perdão. Pecou, pediu perdão. É isso. Mas às vezes parece que com o passar do tempo, agora você que já está há muito tempo trilhando com Jesus,
parece que nós vamos esquecendo disso. E só clamamos a isso, só pedimos perdão por nossos pecados, quando a gente pensa que é um pecado muito grande. Eu matei uma pessoa ali, então eu vou pedir perdão. Não. Logicamente que o resultado de você matar alguém não é o mesmo resultado de você matar uma barata, né? Você vai sofrer as penas e tal, o juízo até o dos homens, enfim. Mas o pecado não tem tamanho, é pecado e pronto. Não é? É pecado e pronto, não é um pecadinho e pecadão, não. É o pecado e pronto. Então, pecou, se arrepende, pede perdão para Deus e Deus perdoa. Deus não é como nós, que perdoamos, e eu vou até falar isso mais pra frente, perdoamos, mas não esquecemos. Deus perdoa e joga no mar do esquecimento. Ele não vai passar na sua cara, meu irmão, minha irmã. Entenda, eu vou até falar isso mais para frente também, que nós temos que ter essa convicção. Nós temos que ter esse entendimento que esse nosso Deus perdoa e perdoa mesmo. Eu falava ontem a respeito da nossa grande diferença do cristianismo para outras religiões, é que nós temos um Deus que nós podemos chamar Ele de Pai. Há religiões por aí que o Deus não é acessível. É somente uma casta, somente um povo, somente algumas pessoas que podem ter acesso a Ele, mas no cristianismo não. A nossa religião e o que nós vimos na Bíblia, o que nós pregamos da Bíblia e que nós entendemos da Bíblia, que esse Deus, além de ser um Senhor que está sobre nós, que está atuando sobre nós, Ele também pode ser chamado de Pai. Ele também pode ser chamado de Pai e nós também podemos ter os privilégios de filho. Essa é a grande maravilha do cristianismo. Essa é a grande maravilha do cristianismo, que nós temos esse Deus acessível. A partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, o Espírito Santo, o derramado do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo agora fica com você, dentro de você, você que já aceitou a Jesus pela fé, você que já aceitou a Jesus e obteve o perdão pela fé. Esse Jesus, esse Espírito Santo, né, a triunidade de Deus, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porém com você está o Espírito Santo, ele atua dentro de você e a Bíblia diz que ele é capaz de captar até os gemidos inexprimíveis. Arrependa-se, peça perdão a Deus, porque eu e você somos pecadores. Eu e você somos pecadores e, como pecadores, nós temos que pedir perdão para Deus. Então, a partir desse momento que eu entendo isso, que eu quero fazer esse perdão, quero fazer esse ato, eu consigo ver também Deus agindo na minha vida. Amém? Dá para você entender isso? Então, como ocorre esse perdão? Eu falei por que nós precisamos de perdão e como ocorre esse perdão. Esse perdão, ele só existe em Deus e por Deus nos é concedido que nós perdoemos. Nós só vamos sentir o perdão de Deus se nós também perdoarmos. Amém? No perdão em Deus, tornam-se nulos nossos pecados. Aquele ato de gravidade que nós fizemos contra Deus, a partir que eu entendo que eu peço perdão dos meus pecados, esse ato de gravidade, ou esse ato de justiça ou injustiça, eles são nulos e Deus nos dá uma nova chance. Então, a partir desse perdão, a partir que eu também começo a perdoar, né? Nós necessitamos perdoar quem nos ofendeu e experimentar o verdadeiro arrependimento, que significa reconhecer que somos pecadores, que erramos, que envolvendo ainda o esforço de abandonar o pecado. O que diz lá Provérbios 28:13. Então, só assim nós conseguimos entender que nós somos perdoados, em sentir. Então,
a partir desse momento que eu entendo também que eu devo exercer o perdão. Nós, como seres humanos, como temos a intercomunicação com outros seres humanos também falhos, pecadores, e aí vamos nos machucando, vamos machucando os outros, vamos fazendo coisas horríveis aos outros seres humanos, aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos familiares, o esposo machuca a esposa machuca o esposo, e nós temos que pedir esse perdão, ou melhor, e temos que perdoar também. E aí como é difícil, irmãos, principalmente, não sei da onde você está ouvindo aí, mas o caso nosso piauiense aqui, nosso Piauí, nós somos muito bruto. Nós somos muito bruto aqui, o Piauí. Principalmente os piauienses têm um jeito tão brutão assim de ser. Não, nós somos ignorantes, um jeito brutão. Falamos e agimos brutalmente, enfim. Mas mesmo assim, nessa nossa regionalização da nossa cultura, nós temos também que pedir perdão. Parece que o nosso egoísmo não nos deixa fazer isso. O nosso jeito bruto de ser não nos deixa fazer isso. Mas a partir do momento que eu peço perdão a Deus e reconheço os meus pecados, eu também tenho que liberar esse perdão. Rapaz, irmãos, é tanta coisa. Quando eu estava em uma certa cidade e falando a respeito desse tema, esse estudo eu já tenho desde 2011, eu fiz ele em 2010, só tem 10 anos, mais 9 anos, né? E falando esse estudo para uma pessoa, e aí eu quase choro naquele momento que ela reconheceu e disse: irmão Aleph, realmente eu preciso pedir perdão para alguma pessoa, é tão chato isso. Eu disse: preciso, irmão. Para você reconhecer e para você acreditar no perdão que Deus lhe perdoou, você também tem que perdoar as outras pessoas. Te machucou, te feriu, te abandonou, te massacrou, te perseguiu. Não importa o que ele fez, mas você tem que liberar o perdão. E ele me disse, aquela pessoa disse: olha, tem 15 anos que eu não falo com meu pai. Aí falou lá tantas coisas que o pai dela fez, atos horrendos. Eu disse: irmão, porém você tem que perdoar. Porque além de você perdoar, você está dizendo para ele, mesmo que ele não libere o perdão para você, não importa isso. O importante é você. Você que é a nova criatura, você que quer seguir os exemplos de Jesus, você que quer ser um discípulo de Jesus, perdoe. O que Jesus disse na cruz do Calvário, lá já quase já morrendo, diz: pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Que é isso, irmão? Depois de Jesus já ter passado todo aquele aperreio, depois de ser crucificado, depois de ser cuspido, depois de ser humilhado, ele ainda liberou o perdão para aquele povo todinho. Imagina aí. Ele liberou o perdão. Então por que você não libera esse perdão? Eu quero que você faça esse desafio hoje. Lixe aí pessoas que você odeia. Lixe aí pessoas que, sei lá, te devem, pessoas que te humilharam, pessoas que te perseguiram. E comece a pedir perdão para elas. Se ela não te perdoar, já é delas e Deus. Você não é sua alçada a respeito disso. Mas você tem que liberar o perdão. Libere o perdão e parece que aquele jugo que você tinha a respeito daquela pessoa que você não conseguia olhar para ela, que você não conseguia ouvir o nome dela, a partir do momento que você fizer isso, esse jugo vai ser quebrado e Deus vai quebrar essa maldição. E você vai sentir esse perdão e vai ser até aliviado. Então, meu irmão, a primeira direção do pecado, ou melhor, a primeira direção do perdão é quando nós perdoamos e atua contra o nosso próximo.
aquela história de dizer, eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não esqueço. Isso daí também não dá certo. Porque imagina, eu vou retratar o caso de Jesus conosco, o caso de Jesus com você. Imagina, quantas e quantas vezes eu disse, esses crentes aí, esses crentes velhos aí, são doidos, esses crentes aí são só levando a Bíblia, querem dar o dinheiro para o pastor, enricar o pastor. E aí hoje você é um deles. Hoje você é um deles. Aí você vê que você não dá dinheiro para pastor, que você não enrica ninguém, que você não está correndo atrás de ninguém, você está correndo atrás de Deus. Você está trilhando o caminho que Jesus lhe propôs. Você está trilhando o caminho da verdade. E aí, para você seguir, para você sentir esse perdão, imagina se você, no primeiro deslize seu, Jesus falasse com você, olha Raimundo, está pecando aí, né? Tô lembrando, um dia desse tu pecou também, um dia desse tu fez isso. Não, filho, Jesus não faz isso não. Ele perdoa e perdoa mesmo, esquece. Nós também, como discípulos de Jesus, temos que perdoar e temos que esquecer, temos que ir lá no nosso inimigo, naquela pessoa que nos massacrou, naquelas pessoas que nos humilharam, e pedir perdão, né? Aquela história, não sei o que foi que eu fiz para você, mas se você está com raiva de mim, se você está zangado comigo, se você está odiado pela minha pessoa, me perdoe. Pronto, a palavra tem poder. Pede perdão. E aí você vai ver também Deus atuando na sua vida. Jesus disse que nós temos que amar até os nossos inimigos. Mateus 18, 21, 22 diz, nos dá a fórmula. Recomenda-nos perdoar até 70 vezes 7. Diário, semanal. Perdoar. Não importa quantas vezes. Perdoar. Então, meu irmão, peçamos a Deus poder para perdoar os nossos inimigos. Peçamos a Deus poder para perdoar aquele que mais fizeram mal à nossa vida. Quantas e quantas pessoas, hoje mesmo eu estava vendo uma live aí, todo mundo agora faz live, né? Mas tem umas lives interessantes, principalmente das coisas que eu sigo, assim, para que eu possa aprender. E uma mulher falando sobre inteligência emocional, e ela falando que quantas e quantas pessoas, quantos e quantos adultos foram molestados quando eram pequenos, foram feitos de refém, os pais batiam, humilhavam, e hoje são adultos que são incompreensíveis, adultos que não conseguem se socializar no meio da sociedade, vivem à margem da sociedade, e talvez deve ter tido um problema muito grande. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, é tão fácil essa pessoa aceitar Jesus, perdoar os seus inimigos, perdoar quem lhe fez mal, e ter uma nova história com Jesus, e ter uma nova vida com Jesus. E aí, mas para isso a pessoa tem que ter a atitude de querer perdoar, né? De querer aceitar Jesus, de querer pedir perdão, se arrepender dos seus pecados e trilhar um novo caminho com Jesus. Então, irmãos, a primeira direção que o perdão atua é da gente para com o nosso próximo. A segunda direção que o perdão atua é de Deus para conosco, né? Isso eu já falei e acredito que você já entendeu. E que nós precisamos liberar o perdão para os nossos inimigos e para aqueles que nós pensamos que talvez nos fez um mal, que nós estamos magoados com aquela pessoa, ou com... enfim. Então, libere o perdão. Deixe Deus atuar sobre você, sobre a sua vida. Peça poder para Ele, peça força para Ele a respeito disso, que Ele é capaz de fazer sim. E a terceira direção do perdão
Talvez essa é uma das mais difíceis. Quando o pecado atua contra nós mesmos. Pedir perdão ou melhor, perdoarmos nós mesmos, talvez tenha sido um dos grandes índices de suicídio que nós temos hoje. Se você vê, principalmente aqui em Teresina, não sei aí a sua cidade, mas aqui em Teresina eu faço parte de um grupo de policiais, e lá eles sempre botam a respeito do suicídio, né, das pessoas que cometem contra a sua própria vida. E na maioria das vezes a pessoa deixa uma carta, deixa um vídeo dizendo: eu fiz muito mal para vocês, eu não me perdoo quando eu fiz aquilo, eu era uma pedra de tropeço para você, enfim. Eu quero te dizer nesta noite que o perdão que Deus libera para você, que o perdão que Deus atua sobre você, é também para você se perdoar. Há tantas pessoas sofrendo com traumas, irmão. E se você que está me ouvindo nessa noite sofre com trauma de não conseguir dormir por causa de uma lembrança, eu tenho uma história de um amigo, acho que isso umas 12, 15 anos atrás. Nós tocávamos junto uma banda de instrumento de sopro e ele faleceu no rio, aqui no rio daqui de Teresina. E uma pessoa que estava próximo dele lá também, que viu ele, não conseguiu salvar ele, e aquela pessoa, passado o tempo, eu vi ela e ela tinha ficado meio confusa. E ela dizia: eu não consegui salvar ele, eu não consegui salvar ele, eu não consegui salvar ele. E aquilo ainda hoje martela na minha cabeça quando eu falo sobre perdão. E que a pessoa precisa se perdoar, porque talvez não conseguiu, foi destino da vida, foi vontade de Deus. E a pessoa fica se culpando por uma lembrança, por uma ocasião, alguma coisa que ela não conseguiu fazer, realizar, que possa ter prejudicado uma outra pessoa, e ela fica se culpando, e aquilo vai gerando um trauma, vai gerando um peso, e ela pode fazer outras coisas. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, que nós queremos trilhar um caminho com Jesus, nós queremos trilhar esse caminho da verdade, nós precisamos entender esse perdão atua de Deus para conosco, da gente para com o próximo e da gente para nós mesmos. Perdoa-se, irmão. Larga esses traumas. É difícil, mas se você não conseguir sozinho, procura uma ajuda profissional. Há tantos psicólogos aí bons, há tantos psicanalistas aí bons, que são corretos, que são sérios, que você mesmo, se você é daqui de Teresina, eu tenho uma amiga minha, da minha esposa, uma psicóloga ótima, mulher de Deus, que vai te tratar tanto espiritual como profissional. Se você não consegue ter ajuda, você não consegue ter força para se libertar dessa lembrança, disso que está atuando sobre a tua vida, pede força para Deus. E Deus dá, meu amigo. Acredite. Então, 2 Coríntios, capítulo número 5, versículo 17, diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, meu irmão, para com essa coisa de martelar na tua cabeça, de dizer, se culpar sobre coisa A ou coisa B, porque Deus te perdoa e te perdoa mesmo. Deus apaga os pecados e apaga mesmo, não é brincadeira não, Deus não está brincando não. Ele quer tratar da sua alma por inteiro, É a integralidade do ser de Deus. Deus trata na sua alma, Deus trata no seu psicológico, Deus trata no seu físico, Deus trata em tudo. Ele quer te salvar e quer te salvar de tudo, meu irmão. Glória a Deus por isso. Então, esse perdão, o sangue de Jesus, que diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
1 João, capítulo 3, versículo 20, diz: se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. João, capítulo 8, versículo 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, você foi nascer de novo, você é agora uma nova criatura, você tem que trilhar pelos caminhos que Deus está te guiando, você tem que trilhar pelos caminhos da verdade, você tem que trilhar pelos caminhos que Jesus já fez por você, para você. Ele abriu porta de salvação, Ele abriu porta de libertação da tua vida. Então você agora tem que apossar-se disso, e buscar e orar, e dizer: Deus, na tua palavra diz que eu posso, se o meu coração me condena, maior é tu. Ora a respeito dessa palavra, irmão. Deus é Deus de cumprir a sua palavra, Ele não pode voltar atrás da sua palavra. Se Ele voltar atrás da sua palavra, Ele não é Deus. Ele vela para cumprir a sua palavra, a palavra dele. Então, se ele diz que se o nosso coração nos condena, se alguma coisa no nosso psicológico está nos condenando, de uma lembrança e tal, você errou, eu errei mesmo, e você fica se mutilando, se martelando, se comovendo, se fazendo coisas que querem acabar com a tua vida, com o teu psicológico, eu quero te dizer que maior é Deus na tua vida. Então, isso foi o que eu entendo de perdão, olhando as Escrituras, que Ele atua de Deus para conosco, da gente para com os nossos próximos, as outras pessoas, e da gente para a gente mesmo. Então, que Deus em Cristo te abençoe, você possa entender esta palavra, viver esta palavra e conseguir reproduzir esta palavra. Esta palavra de Deus não é a minha. Tudo que eu falei aqui foi embasado por Deus. Mais uma vez eu digo, não é achismo da minha cabeça, mas é o que Deus está nos dizendo de acordo com a sua palavra. Amém? Amém, meu irmão? Então, eu quero que você, como eu disse, faça essa lista. Eu odeio fulano de tal, eu não gosto de fulano de tal. Vai escrevendo aí. E aí você depois vai de casa em casa. Não liga não, agora não, agora na realidade você tem que ligar mesmo, né? Estamos no tempo desse isolamento social. Leia, ou melhor, telefone. Mande para o WhatsApp também não. O WhatsApp também não dá muito certo não. É melhor você ligar. Oi, Raimundinha, eu estou aqui, eu quero que você me perdoe. A pessoa às vezes vai nem lembrar. Né? Não estou com raiva de ti não. Perdoar de quê? Se eu não sei, eu tenho algo contra você, me perdoe em nome de Jesus. Pronto. Feito a lição. E você vai ver Deus atuando sobre a sua vida. Amém? Amém? Graças a Deus. Eu quero orar por você. Você que viu essa palavra, você que ainda não está servindo esse Jesus, você que ainda não encontrou-se com esse Jesus, você que está sofrendo de muitas coisas, você que está passando por situações difíceis, eu quero agora que você, se você quiser aceitar Jesus, né? Já ia falar o vício de linguagem, levante a tua mão. Você que quer aceitar Jesus, nesse momento, repete essa oração comigo. Jesus, eu te aceito como meu único suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Eu quero orar agora por você que já é evangélico, já segue um caminho com Jesus, já trilha um caminho com Jesus há muito tempo ou há pouco tempo, e não entendia a respeito de perdão, e não conhecia o perdão, ainda não tinha entendido a respeito desse perdão que atua de Deus para conosco, da gente para com o nosso próximo e da gente para a gente mesmo.
né? Quando nós temos que nos perdoar nós mesmos de alguma lembrança, de alguma coisa que atua sobre a nossa vida, fazendo que nós podemos até perder o céu, né? Então, eu quero orar por você, querido Deus e eterno Pai. Jesus, a Tua palavra foi falada, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, que ela vá, produza os resultados. Senhor, tantas e tantas pessoas que odeiam outras, que não conseguem perdoar outras, que não conseguem conviver com outras, Senhor, mas neste momento, Senhor, Senhor, que a Tua unção invada a vida desta pessoa, que a Tua unção, Senhor, tire para fora todo ódio, todo rancor, tudo aquilo, ó Deus, que o inimigo plantou, que o inimigo semeou. Senhor, neste momento, eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus, Senhor, porque eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, a Tua palavra foi ministrada, a Tua palavra, Senhor, vai até na divisão da alma, vai até, ó Deus, no nosso intelecto e transforma a nossa vida. Em o nome de Jesus, ó Deus, abençoa este meu irmão, abençoa essa minha irmã que está ouvindo, abençoa essa pessoa que aceitou a Ti como Teu único, suficiente Salvador. Em nome de Jesus, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Então, meu irmão, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Se você quer ver a pregação de ontem, falando sobre fé e conversão, está lá na nossa página, no Madrugada com Deus, e lá no YouTube, na nossa página Aleph Vinut. Está lá a pregação de ontem. A de hoje, amanhã cedo, já vai estar lá. Então, que Deus e Cristo te abençoe. Amanhã nós vamos falar sobre justificação. Por que e como nós somos justificados perante Deus. Amém? Então, Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Momento de reflexão. Eu
você.